Presidente, muito brevemente, nós teremos atividades daqui a poucos minutos, mas eu não me sentiria bem sem poder registrar aqui a surpresa e a indignação, presidente, com que nós assistimos entre ontem, noite, e hoje, madrugada, quando a Câmara dos Deputados, com devido respeito, presidente, porque evidentemente nós não estamos aqui, meus queridos companheiros de trabalho, vocês que nos dão as devidas sustentações para que possamos exercer os nossos mandatos, a Agência Senado, não estou aqui para desconhecer as atribuições do Parlamento, da Câmara Federal. São legítimas, são republicanas, são de direito, mas também não podem ser subtraídas as nossas condições de fazer algumas considerações, abordagens e críticas. E penso eu que estas são extremamente pertinentes para o momento, presidente Chico Rodrigues. O que nós assistimos ontem na Câmara Federal, por uma decisão da mesa diretora, pelo seu presidente, de colocar, pautar e votar uma proposta de emenda à Constituição, PEC 3, que foi batizada como a PEC da blindagem, proteção aos agentes políticos, àqueles que exercem os seus mandatos. Muitos falam PEC da blindagem, outros falam sobre ou sob aspectos PEC da impunidade, outros também a mencionam como a PEC do vale tudo. Por quê? Porque, evidentemente, de forma, a mim me parece, inoportuna, excrescente, fugindo a tudo aquilo que nós poderíamos entender como razoável, a Câmara dos Deputados, senhoras e senhores, exercendo os seus reconhecidos direitos, já votos, a exposições, trazem-nos, de fato, uma demonstração de não reconhecimento à sociedade brasileira. Poderíamos falar um tapa na face da sociedade brasileira quando aprova uma proposta de emenda à Constituição que garante privilégios, reserva aos maus políticos, aos maus agentes políticos, àqueles e àquelas que exercem mandatos muito além daquilo que sugerível fosse e é constitucionalmente previsto. Quando essa proposta de emenda reserva ao parlamento a condição de dizer se o parlamentar, deputado, senador, por exemplo, ao cometer uma prática delituosa, criminosa, tipificada no Código Penal, ele só será processado, ele só estará diante das responsabilidades de responder perante as instâncias constitucionais, se houver uma autorização com um quórum qualificado de maioria absoluta, isso é a garantia da impunidade, presidente Chico Rodrigues. É a garantia da impunidade. É estimular a esse agente político que esteja no mandato, que, se desejar dolosa e deliberadamente praticar, cometer um ato que atente, previsto e tipificado no Código Penal, eu estarei preservado porque o sentimento corporativista da Casa me reservará as condições de não responder. A mim me parece ignóbil, a mim me parece claramente abjeta essa decisão, a mim me parece claramente atentatória à sociedade brasileira. Eu lamento profundamente que os senhores e senhoras deputados federais tenham aprovado essa matéria no dia de ontem, se estendendo ao dia de hoje, inclusive
com a preservação de um dos dispositivos, que é o voto secreto, que é ainda mais a preservação desse corporativismo, ainda mais a identificação desse sentimento de corpo que preserva, que reserva, que protege ao agente que comete o ato atentatório e que não leva em consideração a sociedade. Pois bem, como se não bastasse, presidente Chico Rodrigues, foram além quando incluem os presidentes de partidos de legendas em nível nacional e que têm assento e representatividade nas casas congressuais, para que os mesmos estejam incluídos na condição de detentores do foro especial, serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A mim me parece, mais uma vez, me repito, senador Chico Rodrigues, um escárnio, uma provocação, um deboche com a sociedade brasileira. Já disse e me antecipo, desde cedo, assim fiz questão de me dirigir à sociedade paraibana e sociedade brasileira, porque, afinal de contas, estamos a falar sobre assuntos gerais. O meu posicionamento, no instante em que estivermos diante da discussão sobre essa matéria, é de me opor diametralmente, contrário, portanto, ao seu conteúdo. Eu lamento, lastimo, deploro que a Câmara dos Deputados, que a presidência da Câmara dos Deputados tenha assumido essa postura, na verdade, ausência de postura ao apresentar a PEC da blindagem, a PEC da impunidade. Nós não podemos responder aos anseios desejados da população com gestos que não correspondem à sua ansiedade, ao seu desejo, à sua expectativa. Na expectativa que nós temos, no reconhecimento que nós identificamos da postura equilibrada, racional, extremamente definida pelos seus traços que traduzem o seu perfil e as suas características de bom condutor desta casa, o senador Davi Alcolumbre não haverá de dar sequência a essa proposta. É uma violência, é uma agressão, é um atentado, é uma provocação, repito, é um deboche que a Câmara Federal faz, pratica e impõe à sociedade brasileira. Nós não poderíamos, não poderemos e não podemos reagir senão de nos opormos. Eu registro aqui, reitero aqui, reconheço aqui a posição firme e forte do presidente Otto Alencar, da Comissão de Constituição e Justiça, que nega, de fato, a tramitação. E assim deve, porque é algo que chama-nos negativamente ao nosso reconhecimento. Portanto, presidente Chico Rodrigues, os meus mais profundos reconhecidos registros de negação a essa iniciativa que foi adotada de uma forma extremamente infeliz, impertinente e inoportuna da Câmara dos Deputados contra a sociedade brasileira, estabelecendo castas, firmando brasileiros que têm esse privilégio. Imaginemos nós, lá está previsto, presidente Chico Rodrigues, para encerrar, que um parlamentar que pratique, que cometa, que se apresente na condição de ter cometido um ato tipificado no Código Penal, ele estará sujeito à condição de preservado, de resguardado, de escudado, se o seu corpo colegiado o preservar através dos votos de uma maioria absoluta. Isso é altamente questionável. Se um cidadão, e diga-se, a minha dúvida, a minha interrogação, mas era sobre quais crimes, quaisquer crimes, sejam estes de menor monta, sejam aqueles de maior gravidade,
fossem aqueles que estivessem no rol dos crimes hediondos. As ações penais, elas estarão sujeitas a uma autorização da Câmara Federal, se essa autorização alcançar um quórum qualificado de maioria absoluta. Imagine os senhores e senhoras o quão difícil é alcançar esse... Agradeço a sua atenção, presidente Chico Rodrigues, mas eu não queria deixar de fazer esse registro. Inclusive, haverei de provocar, de sugerir à liderança do MDB para que nós nos reunamos e de forma uníssona nos posicionemos aqui no Senado, caso venha a ser pautada, caso venha a tramitar no Senado Federal um posicionamento contrário a essa indecorosa matéria que a Câmara dos Deputados, senhores e senhoras deputados, a Câmara apreciou no dia de ontem. Muito grato pela sua atenção, presidente. Senador Veneziano Vital do Rego, Vossa Excelência é muito seguro e com sentimento das ruas, da população, mas acima de tudo da moralidade. Vossa Excelência faz um comentário de uma forma muito educada, de uma forma muito respeitosa, né, a essa PEC 3, a PEC das prerrogativas, como na verdade foi apresentada pela Câmara dos Deputados. E ontem, obviamente, que o Brasil inteiro assistiu até madrugada à discussão e, obviamente, a posterior votação desta PEC, que, obviamente, vem atender a interesses setoriais, de grupos políticos ou não, e que, na verdade, nós apenas, de forma contemplativa, nós assistimos lá na Câmara dos Deputados à aprovação em 2 turnos. Tenho certeza que aqui no Senado também ela deverá ser apresentada, mas não logrará êxito, porque nós, acredito que a grande maioria dos senadores tem essa consciência que esta, como está sendo chamada de PEC da blindagem, ela não vai elevar em nada, pelo contrário, a classe política brasileira e, acima de tudo, o Congresso Nacional. E essa legislatura ficaria marcada exatamente por uma decisão que vai na contramão da história. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência, tecnicamente, ele foi muito didático e claro para a opinião pública brasileira que nos assiste e tem, na verdade, o seu colega, senador da República do Estado de Roraima, Chico Rodrigues, um seguidor nesse sentido de nós rejeitarmos também essa PEC. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, presidente.